A saúde de preto, branco, amarelo é tudo igual. É isso mesmo, Erika? Não, não é isso. Eu sou a Érica, eu sou médica, formada pela Faculdade Santa Marcelina. Sou membro do coletivo Negrex, um coletivo de médicos e estudantes de medicina negros de todo o Brasil, e uma das fundadoras da Liga Acadêmica de Saúde da População Negra, a primeira liga sobre esse tema no Brasil. Eu sou Fernando Massalva, sou médico de família e hoje a gente vai falar sobre a saúde da população negra. Então, por que a gente fala sobre saúde da população negra? Por que a saúde não é tudo igual para todo mundo? Porque nós não somos iguais. Falando de direitos civis, claro que nós devemos ter os mesmos direitos, os mesmos deveres, mas nós não somos pessoas iguais, nós não somos iguais em todas as nossas complexidades psicológicas, sociais e de saúde também. Então, da mesma forma que os nossos corpos não são iguais, a gente não deve ser tratado da mesma forma. E aí é que a gente fala de equidade, que o Fernando sabe muito bem, porque ele é médico de família. E na medicina de família a gente sempre fala muito disso, de equidade, de tratar os diferentes e os iguais de forma igual. Então a gente precisa dar um atendimento diferenciado para cada pessoa, pensando em como como ela é uma pessoa única dentro do meio. Então, quando a gente fala de saúde, o que é saúde, né? Saúde não é só a ausência de doença. Saúde é o bem-estar físico, psicológico e social daquela pessoa. Então, não adianta só eu dar um remédio para aquela pessoa e não pensar na saúde mental dela, no que ela está passando na vida e tudo mais. Então, quando a gente fala de população negra, a gente tem sim que pensar em como o racismo atravessa a saúde de toda a população. Então, por que jovens pretos têm cada vez mais problemas de saúde mental? Né? Não é só porque ele não é apenas um adolescente vivendo todos os problemas da adolescência, ele é um adolescente preto. Então, além de todas as questões que ele já vive da adolescência, ele também tem que enfrentar o racismo diário. Então, a gente também tem que pensar isso como profissional de saúde. E não é só porque eu sou uma profissional preta, mas o Fernando, que é um profissional branco, também tem que pensar nisso, porque ele vai atender vários pacientes, então a gente tem que saber tratar os nossos pacientes da forma que eles precisam. Na verdade, quem não é negro que tem que pensar o racismo, porque é quem não é negro que pratica o racismo, né? Exatamente. E a gente que tem que mudar, porque os negros já sabem do racismo tem 500 anos aí para mais, né? Então, a questão é a gente começar a ter consciência e que o racismo não é somente uma questão pessoal, né? Ele é estrutural. Então, às vezes, a gente mesmo não querendo ser racista, acaba, às vezes, cometendo uma atitude ou outra e a gente tem que começar a prestar atenção para se policiar e tentar combater esse tipo de comportamento, né, Erika? Então é isso. Então, quem foi que criou o racismo? Não foram pessoas negras. Então, o racismo não é um problema de pessoas negras. É aquela história, você criou o problema, então você também tem que saber resolver. E não é uma questão de falar assim, quando você fala, olha, você tem que assumir que você foi racista. Eu não estou dizendo que você é uma pessoa horrível, Sim. Que você está desrespeitando. Não, é uma questão de que você teve essa atitude racista. Você entenda que você está em uma sociedade racista e que você foi criado dessa forma. Então, vários pensamentos que você possa ter são direcionados dessa forma. E se são direcionados dessa forma, você precisa assumir isso para poder mudar, né? Para poder, de fato, ter uma sociedade igualitária. Não adianta só pessoas negras ficarem o tempo todo gritando, se as pessoas não negras simplesmente falarem, este não é um problema meu, e lavar as suas mãos e acharem que quando a gente aponta algum racismo, ai meu Deus, não, que absurdo, não fui eu, não faço isso. Faz sim, faz, assuma que faz e resolve o problema. É sobre isso que a gente precisa conversar. E é nisso que a gente pensou quando se criou a Política Nacional de Saúde da População Negra em 2007. Então, há mais de 10 anos atrás, profissionais de saúde pensaram nisso. Gente, a população negra precisa de um tratamento específico, né? Não é apenas dar um remedinho, a gente precisa pensar nessa pessoa como um todo, no ser que ela é socialmente, no ser que ela é biopsicossocialmente. E aí essa política foi criada justamente para isso, para tentar garantir que essas pessoas recebessem o cuidado mais adequado, que as pessoas fossem olhadas de forma adequada. Então é importante que todo profissional leia, é importante que a população conheça, porque tem que saber que sim, que existe essa política, que existe essa especificidade que precisa ser falada. E aí essa política simplesmente é praticamente esquecida, praticamente ninguém lê, ninguém conhece. Né? Então, como eu falei, eu participei da fundação da primeira Liga Acadêmica de Saúde da População Negra. Então, para quem não sabe, ligas acadêmicas são grupos que se formam durante a faculdade
para estudar temas específicos. Então, tem ligas de saúde mental, tem a Liga de Saúde da Mulher, tem a Liga de Saúde do Homem, tem a Liga de Diabetes, tem a Liga de Endócrinos, enfim, várias ligas. E nunca se tinha uma Liga de Saúde de População Negra. Então, da mesma forma que a gente fala assim, olha, precisamos falar sobre saúde da mulher. Por quê? Porque a saúde da mulher não é a mesma coisa da saúde do homem. É diferente. Então, a saúde da população negra também precisa ser falada. E a nossa liga foi criada em 2018, então olha, mais de 11 anos depois é que se pensaram, alunos de medicina pararam para pensar, e alunos, não apenas alunos negros, a nossa liga tinha pelo menos 40% de alunos brancos que participaram da fundação. São processos lentos, né? Devagarinho. E olharam para isso e falaram, não, eu quero estudar isso, porque eu atendo com a população negra, então eu preciso saber o que eu estou fazendo, né? E essa liga foi criada apenas em 2018. Então, e o que a gente estuda, né? Quando a gente fala de população negra, geralmente sempre falam, a população negra tem maior possibilidade de ter diabetes. Mas por quê? E o que eu faço com isso, né? Será que é só uma questão de que ela é negra? Ou será que os níveis de racismo que acabam elevando os níveis de estresse, a gente sempre fala de um conceito que é estresse de minoria, né? Que não é só a população negra que passa, então população LGBTQIA+, que passa o tempo todo aquele estresse por ser extremamente agredida todos os dias. Então, será que essa população não aumenta o nível de pressão alta delas por conta disso? Porque ela está sempre estressada? Porque ela está sempre com medo por ela, com medo pelo marido, com medo pelos filhos, enfim. Será que é porque a população negra a gente sabe que está na maior concentração em comunidades mais carentes? Então, será que não é o medo da violência o tempo todo que eleva esses níveis de pressão? Então, não adianta. Então, eu vou lá e dou um captopril para a pessoa, mas eu não penso nesse contexto em que ela está inserida. Será que vai adiantar esse tratamento? Isso eu acho super importante, né? Porque às vezes a gente que não é de uma minoria acaba não entendendo esse sofrimento e ele é diário, né? Ninguém atravessa a rua quando eu estou andando porque acha que eu vou assaltar a pessoa, né? Ninguém fica fazendo piadas ali com relação à minha etnia, até um pouco sim, né, por conta dos japoneses. Ninguém fica fazendo piadas, né, com a minha etnia ou com a minha orientação sexual o tempo inteiro, em todo lugar, né, me diminuindo. Né? Então, assim, para a gente entender isso, a gente precisa se colocar no lugar dessa pessoa e entender que é uma questão diária, que ela sofre a vida inteira, e que isso vai ter uma repercussão, seja na saúde mental, na saúde física, né? E também pela própria estrutura, né? A questão de moradia, os locais, as posses são diferentes, né? Para vários segmentos da população. Quando a gente fala de níveis de diabetes, por exemplo, existem medicações hoje em dia que são extremamente avançadas. Talvez a pessoa não precise, né, tomar uma insulina, por exemplo, porque tem algumas medicações orais que são mais adequadas, que poderiam, mas são extremamente caras. Então, quem é a população que tem acesso a isso, né? E a gente tem que sempre pensar nisso. Eu vou passar esse remédio aqui porque ele é muito bom. Ok, mas será que o seu paciente tem condição de comprar? E a questões, todas as questões, né? Como a gente falou de saúde mental mesmo. Então, ano passado, 17% dos jovens que cometeram suicídio eram negros. Por quê? O que está acontecendo com esses jovens? Além das questões, a gente tem questões de ansiedade que afetam muitos adolescentes, as questões de depressão, ainda mais pós-pandemia. Mas por que muitos jovens negros passam por isso mais do que jovens brancos, né? O que além do que todos os jovens estão sofrendo, o que esses jovens negros sofrem também? Então é isso, é esse estresse, as pessoas, é o olho torto, é ter que se provar. E às vezes a gente não tá falando apenas, né, de jovens periféricos, assim. Eu fiz uma faculdade de medicina, que ainda é uma faculdade extremamente elitizada, e eu era uma das únicas alunas negras. E isso é um estresse constante. Né? Então você tem que ficar se provando o tempo todo que você merece estar ali, que você deveria estar ali sim, porque você se esforçou para aquilo. Então é um estresse, né? Um estresse que, então, além do estresse da faculdade comum, ainda tem esse estresse do racismo, né? E estou falando num caso pessoal, mas isso acontece com toda a população negra e é importante que isso seja viabilizado, que isso seja conversado, que isso seja falado, né, e que a população negra também saiba disso, de que tem uma política que pensa nela, de que tem profissionais que estão pensando nela, e que elas têm direito, sim, de uma saúde específica. Às vezes eu atendo muitos pacientes que falam, não, mas eu não sei porque eu tô assim, porque minha vida tá ótima, não tem acontecido nada específico. Mas será que não tem acontecido nada específico? Ou é uma coisa que são aquelas microagressões diárias que foram se juntando ao longo dos anos e que agora tá aparecendo em uma ansiedade,
em uma hipertensão, às vezes até numa diabetes, né? A gente fala muito do termo diabetes emocional, né? Que é uma pessoa que toma tudo direitinho, mas passou um estresse, a glicemia vai lá pra cima. E se esse estresse é constante, né? E se essa mulher tá toda hora, quando o filho sai de casa, achando que talvez ele não volte, né? E o que acontece, assim? E aí, voltando também um pouquinho em saúde da mulher, que é um tema que eu estudei muito, é importante também falar sobre gestante, né? A gente tem dados de que mulheres negras têm mais complicações no parto, sofrem mais violência obstétrica. Então, olha esse nível, assim, gente. Quando a gente fala de gravidez, geralmente tem toda aquela ideia de um momento sublime, de uma coisa linda, de seu filho nascer. Só alegria. Seu filho nasceu, você ficou apaixonada por aquela criança nos seus braços, mas mulheres negras estão passando por questões traumáticas na gestação. Sim. E a própria gravidez piora alguns quadros da saúde mental, como a ansiedade e a depressão. A gente tem a depressão pós-parto, né? Não que a gravidez piore tudo, por exemplo, a enxaqueca, ela tende a melhorar, mas a ansiedade, a depressão, elas tendem a piorar por conta dos desbalanços hormonais, de várias questões fisiológicas que acontecem, né? E mais essa carga do racismo estrutural acaba dificultando mais ainda. Então a gente tem dados específicos, assim, por exemplo, a gente tinha dados de mulheres negras recebendo menos anestesia na hora do parto. Ah, porque elas são fortes, porque elas aguentam, né? E olha este conceito, assim, né? Olha de onde profissionais tiraram isso, de que não, ela aguenta, então ela não vai receber tanta anestesia. Ou às vezes, mesmo essa questão que a gente falou, de um racismo ser estrutural. Às vezes aquele médico não é que ele é um médico horrível, que ele é uma pessoa péssima. Não, mas às vezes ele olhou para aquela mulher negra ali, ele achou que ela não estava com tanta dor assim, e não deu tanta atenção. E ela estava, né? E ela estava assim. Então, para ele, às vezes ele não percebeu que ele cometeu uma violência, mas ele está cometendo essa violência. Então é por isso que é importante que a gente fale sobre esse assunto, que se leia a política, que conversem sobre esse assunto, não só para os profissionais mudarem a sua visão, mas para os pacientes conhecerem seus direitos também, sabe? Então sim, mulher negra, você estava sofrendo muito e não te deram anestesia, talvez porque acharam que você não aguentaria, né? Talvez porque acharam que você ia aguentar e estava tudo bem, que você estava reclamando, mas que não era uma dor tão absurda assim, né? Ou às vezes você não reclamou, né? Então tem muito isso, às vezes são tantas violências ao longo da vida que a pessoa chega e fala assim, não, tá doendo, mas eu não vou reclamar. Vai se anestesiando, vai se acostumando, né? Vai se acostumando com as violências, então não se acostume, né? Então é isso, você tem esse direito de solicitar, mas você está com dor, então você está com dor sim, né? As pessoas têm que acreditar na sua dor. Então, todos esses dados reverberam isso, a importância de se falar sobre saúde de população negra. Então, quando a gente fala de saúde de população, quando a gente criou a liga mesmo, falaram pra gente que não é uma liga de saúde, é uma liga social. E não, é uma liga de saúde. Porque a saúde também é o meio social, né? A gente não tá falando de saúde e social não são coisas isoladas, são coisas complementares. Não tem como você excluir a saúde do meio social que a pessoa vive. E isso é um ponto que eu sempre falo para os pacientes, é isso. A gente separa os assuntos para entender melhor, que é mais fácil de entender um assunto, depois entender o outro, mas eles estão todos relacionados, estão todos vivendo dentro de você, né? Uma doença convive com a outra, uma medicação interage com a outra, os fatores sociais, de trabalho, de amizades, de convívio, vão influenciar a sua vida. Quantas vezes a gente viu, sei lá, um paciente que estava com a pressão lá em cima, tomando milhões de medicamentos, tomando remédio, a pressão não resolve. E aí o paciente fala, doutora, melhorei. Por quê? Porque saí do meu trabalho e estava me estressando. Então como é que você exclui o nível de saúde do nível social? Sim. Porque o trabalho da pessoa estava influenciando na saúde dela. E não interessava o tanto de remédio que você fosse dar. Enquanto ela não resolveu o problema social, o problema de saúde não resolveu. Sim. Né? Então é isso, assim, entender que só a medicação não resolve nenhuma questão de saúde. Então a gente precisa pensar na pessoa como um todo. O paciente precisa se pensar como um todo, né? Então, eu preciso de um remédio para isso. Mas você tem que pensar que esse remédio vai atingir outras coisas. Você tem que pensar que talvez o remédio não resolva, porque tem outras coisas causando aquela enfermidade. Sim. Né? Então, e como que a gente faz com isso? Que a gente resolve mais. Né? Então, é importante sempre pensar nesse nível
isso a nível todo, né? Então você é um ser complexo, então a gente precisa cuidar de todos os pontos para poder ter um nível de saúde de fato integral. Obrigado, Érica, foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Se você interessa pelo tema, toda semana a gente vai estar postando vídeos novos. Então se inscreva, né, para receber as notificações, curta se gostou, compartilhe. E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Foi um prazer. Obrigada.